Fala, meus amigos, daquele jeitão! Eu sou Tele Fábio e se prepara porque hoje a gente vai falar a respeito das várias versões que o Homem-Aranha já teve nos cinemas e na televisão. Eu acho que a cabeça dele explodiria ao descobrir não só os outros Homens-Aranha cinematográficos, mas também algumas versões bem obscuras e malucas que o herói já teve no cinema e na televisão ao longo das décadas. Então, se vocês querem relembrar e até mesmo conhecer algumas versões de carne e osso que o Homem-Aranha já teve ao longo dos tempos, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Os poderes de Grayskull. Bom, e se vocês estão esperando que a gente já comece falando do Homem-Aranha da série de televisão dos anos 70, calma lá, que antes disso, o Homem-Aranha teve algumas versões no mínimo curiosas como foco. E por incrível que pareça, a primeira aparição do Homem-Aranha nos cinemas foi o tosquíssimo filme Three Dead Adams, algo como Os Três Homens Poderosos. Essa produção turca foi lançada em 1973 e tinha o Capitão América e o herói das lutas livres mexicanas El Santo como mocinhos da história, enfrentando o vilão, olha só, o vilão Homem-Aranha e sua gangue do mal na cidade de Istambul. Bom, e essa força-tarefa composta aí por um herói dos Estados Unidos e outro do México foi criada para enfrentar o derramamento de notas falsas que o Homem-Aranha e a gangue dele estavam realizando no mundo. E aqui, o Miranha não está nem perto de ser o amigão da vizinhança criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko. E tampouco tem os poderes do herói dos quadrinhos. Na verdade, esse Homem-Aranha, ao contrário do pôster do filme que mostra o herói numa pose clássica, usa uma fantasia digna de sex shop e tá tão mal que já no início do filme enterra uma pobre coitada de uma mulher na areia da praia e manda os capangas matarem a coitada com a hélice do motor de um barco. E se vocês estão achando isso bem bizarro, olha, vocês têm que ver os poderes dele. Esse Homem-Aranha do filme tem o poder de se transformar, de fazer vários clones, para empatar a vida do Capitão América e do herói El Santo. Bom, tá certo que esse filme não passou nem perto de ser autorizado pela Marvel, mas a gente colocou ele nesse vídeo porque ele realmente passou nos cinemas turcos e dizem, olha, fez bastante sucesso lá por aquelas bandas. Bizarro, né? E outro Homem-Aranha bem inusitado foi o Miranha do fã-filme Spider-Man vs. Kraven the Hunter, que foi produzido em 1974. Aqui, o Homem-Aranha era vivido por um tal de Joey Ellison e o filme ainda contava com as presenças do J. Jonah Jameson e da Gwen Stacy, namoradinha dos heróis nos quadrinhos da época. Já o vilão, como o próprio título entregava, era Kraven, o Caçador. E dizem que a história desse média-metragem foi totalmente retirada da 15ª edição do Homem-Aranha, lançada em 1963 lá nos Estados Unidos. Bom, vocês devem estar se perguntando por que esse Homem-Aranha entrou nessa lista, afinal de contas ele é de um fã-filme e fã-filmes tem aos montes, ainda mais do Homem-Aranha. Na verdade, realmente não é uma produção oficial, mas esse filme foi produzido e dirigido por um tal de Bruce Cardoso. E esse camarada, em 1972, antes de começar a produção, antes de começar a escrever o filme, ele escreveu para o Stan Lee pedindo autorização para produzir um filme do Miranha e ela foi dada não somente pelo próprio Excelsior Stan Lee, mas também pelos donos da Marvel na época. E a galera da Marvel, inclusive, acompanhou toda a produção para ter certeza de que algo decente seria produzido levando o nome do herói. Isso, pelo menos, para os padrões do que era aceitável naquela época. A única exigência da Marvel é que o filme jamais fosse comercializado e tão somente fosse exibido para quem tivesse vontade de ver. E assim, esse filme foi exibido em inúmeras convenções de quadrinhos e cinema ao longo das décadas, sendo que a última exibição aconteceu em 2005. Então, hoje em dia, infelizmente, esse filme é considerado perdido, já que o diretor e produtor Bruce Cardoso faleceu em 2012 e ele
levou, né, ao pé da letra o acordo que ele fez no Fio de Bigode com Stan Lee e jamais deixou que uma cópia do filme fosse feita. E outro Homem-Aranha de carne e osso pouco conhecido do público foi o que apareceu na série Spider Super Stories, lançado em 1974 como um quadro dentro do programa norte-americano The Electric Company. Out. The webhead is dead. E esse programa tinha uma vertente bem educativa, tanto que os direitos televisivos do herói foi cedida pela Marvel para o canal PBS sem nenhum custo. E aqui o Homem-Aranha aparecia ao vivo para a criançada que estava assistindo televisão e estava sempre enfrentando alguma ameaça comum ou algum super vilão engraçadinho para no final trazer uma mensagem positiva. O herói foi interpretado na série pelo ator e dançarino Dennis Green. E o detalhe é que ao longo dos 29 episódios, né, cada um deles com uma duração de 5 minutos, o Homem-Aranha jamais tirou a máscara. E ao contrário da versão dos quadrinhos, que era extremamente tagarela, aqui ele só fazia mímica e as conversas do herói apareciam através de balões no estilo das histórias em quadrinhos. Outro detalhe é que essa é considerada a primeira versão de carne e osso oficial do Aranha e também foi o primeiro super-herói da Marvel a aparecer numa série desde 1944, quando o Capitão América apareceu na versão dos cinemas. Além disso, o uniforme era bem fiel à versão dos quadrinhos e a própria série, né, cada episódio, parecia realmente uma história em quadrinho do Homem-Aranha. Outra coisa bem marcante dessa série é a música de abertura, uma baladinha daquelas que deve ter grudado igual chiclete na cabeça da criançada da época. Spider-Man, where are you coming from, Spider-Man? Nobody knows who you are. Okay, true believers, here he is, your friendly neighborhood Spider-Man. Today's episode, Spidey meets the Spoiler. And let's hope our favorite web slinger hasn't also met his match. Como curiosidade, essa versão do Homem-Aranha fez bastante sucesso e acabou ganhando uma versão em quadrinhos entre 1974 e 1982, chamada Spider Super Stories, que era voltada para a criançada de 6 a 10 anos de idade. O gibi teve um total de 57 edições e até mesmo encontrou várias outras versões de heróis, como o Capitão América, o Homem de Ferro, a Mulher-Aranha e até mesmo o vilão Thanos. Agora sim, agora a gente chega na versão do Homem-Aranha feita, né, para a série de televisão dos anos 70 e que foi muito querida pela galera dos anos 80 aqui no Brasil. E a série The Amazing Spider-Man foi produzida pela CBS e estreou em setembro de 1977 lá nos Estados Unidos, trazendo o ator Nicholas Hammond como o universitário Peter Parker / Homem-Aranha mudo que escalava paredes e corria igual o Ninja Jiraiya. Bom, piadas à parte, né, já que a gente não perde a piada, olha, a galera até que tentou fazer uma série boa desse Homem-Aranha, né, os caras tiveram boa vontade, tentaram trazer bastante das histórias em quadrinhos, é claro, com a limitação que a gente tinha para a televisão dos anos 70. E realmente, a série cativou uma legião de fãs tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mas acabou tendo 2 temporadas curtinhas que totalizaram 13 episódios. E vamos lá, nem culpem a cara de velho do Nicholas Hammond, já que o ator tinha 26 anos quando interpretou o Homem-Aranha, mas, como todo mundo sabe, lá nos anos 70 e nos anos 80, passou dos 20, todo mundo parecia que tinha 40, e o terno com o cotovelo de couro e o corte de cabelo não ajudavam muito o nosso jovem Peter Parker. São 5 horas, David. Agora já é hora extra, hein? Espera aí, Peter. Você sabe como eu sou agradecido. Pra falar a verdade, aqui entre nós, eu não posso pagar o preço de um estudante formado em física. Certo, então você sai em campo e requisita um amigo, não é? E esse tempo todo eu pensei que você estivesse aumentando o lucro de uma grande companhia. Aliás, os 2 episódios iniciais foram exibidos primeiro como um longa-metragem chamado simplesmente Homem-Aranha e que chegou a ser exibido nos cinemas norte-americanos. E depois também alguns episódios duplos da série foram transformados nos filmes O Retorno do Homem-Aranha e Homem-Aranha, A Fúria do Dragão, onde o nosso Homem-Aranha mudo distribuía pontapés numa turma chamada Senhores do Kung Fu, ou
algo mais ou menos assim. Bom, o caso é que esse Homem-Aranha, apesar de ter tido uma vida bem curta, marcou toda uma geração, né, que era carente de ver os seus heróis do gibi sendo transportados para o cinema e para a televisão, e hoje em dia é lembrada com bastante saudosismo. Tanto é que o ator Nicholas Hammond chegou a ser questionado esses dias em entrevistas, né, se ele tinha sido realmente convidado para voltar a ser o Homem-Aranha nesse terceiro filme do Aracnídeo vivido pelo Tom Holland. E, infelizmente, ele disse que nunca chegaram a fazer esse convite para ele. Afinal de contas, com toda a técnica, né, de rejuvenescimento que eles fazem nos filmes hoje em dia, e a Marvel é especialista nisso, até que seria bem legal ver o Nicholas Hammond voltando a fazer, né, nem que fosse uma pontinha ali, como o Peter Parker dos anos 70, diz aí. E aí, tá gostando desse vídeo? Então deixa aquele like felpudo e compartilhe. Se você já tá inscrito aqui no canal e quer ajudar ainda mais a gente a produzir vídeos cada vez mais legais, ó, agora, além de poder ser um felpudo Gold, você também pode ser um felpudo Silver, né? Ajudando um pouquinho menos com dinheiro, mas vai ajudar bastante a gente. E olha, eu garanto, o Team Blue que edita os vídeos vai poder ter mais sorvete seco. E em 1978, a Terra do Sol Nascente também pôde ter um Homem-Aranha pra chamar de seu, já que um acordo bem inusitado entre a Marvel Comics e a Toei Company permitiu a criação da série Spider-Man. E essa série teve um total de 41 episódios mais um filme que mostrava as aventuras do motoqueiro Takuya Yamashiro, vivido pelo ator Shinji Todo, um camarada que vê a nave Marveller vinda do planeta Spider cair na Terra. Nessas, ele encontra o alienígena Garia, que faz um tipo de transfusão de sangue no Takuya, que passa a ter poderes aracnídeos e ainda ganha um uniforme igualzinho ao herói da Marvel, ou quase isso, para poder descer o cacete nos monstros do Exército Cruz de Ferro, que são liderados pelo Professor Monster. Eita, nome criativo! E obviamente, sendo uma versão japonesa, né, uma versão tokusatsu do herói norte-americano, o Spider-Man é cheio de gadgets tecnológicos. Tá, na verdade é cacareco, mas vamos lá, tem uma super fubeca chamada Spider Machine GP7 e a própria nave Marveller que se transforma no robozão Leopardon. Marvel, change Leopardon! Além disso, é claro, ele tem os braceletes aranhas, capazes de jogar teias que mais parecem tarrafas para cima dos inimigos, para facilitar as sessões de bordoadas que o herói japonês largava para cima do monstro do dia. Bom, e essa série era bem obscura aqui no ocidente até algum tempo atrás, mas de uns anos para cá ela se tornou cult principalmente com os norte-americanos, já que o Spider-Man até mesmo já apareceu em alguns quadrinhos oficiais do Homem-Aranha da Marvel e parece que já está confirmado para aparecer no filme Homem-Aranha no Aranhaverso 2. Já teve aí, né, até alguns cameos dele no primeiro filme, mas tá tudo certo. E tá todo mundo mais do que empolgado para ver o Leopardon detonando tudo nas lutas ao lado do Miles Morales e o resto dos aranhas. E aí, já assistiram essa série? Olha, hoje em dia é até relativamente fácil encontrar ela legendada, já que alguns fansubers fizeram um favor para a galera brasileira de traduzir a série toda. Bom, e como vocês já devem saber, o projeto de um blockbuster, de um filme blockbuster do Homem-Aranha, um filme do jeito que ele sempre mereceu, penou por anos em Hollywood. Na verdade, penou por décadas. Tanto que lá no início dos anos 80, a missão de produzir um filme do Homem-Aranha estava nas mãos, olha de quem? Do Roger Corman, né? O mesmo cara que fez o Quarteto Fantástico, aquele que nunca foi lançado. Mas com o meio que fracasso comercial do terceiro filme do Superman em 1983, o projeto do filme do Miranha foi sendo empurrado com a barriga, até que ali por 1985 a Marvel pegou os direitos cinematográficos de volta e repassou para
Cannon Filmes. E os primos Menahem Golan e Oran Globus pagaram a bagatela de $225 mil para ter os direitos cinematográficos do Homem-Aranha por 5 anos. Já pensou um acordo desse hoje? E apesar dos primos israelenses não fazerem nem ideia de como era o Homem-Aranha dos quadrinhos e até terem pensado em fazer um filme de terror trash que seria comandado pelo Tobe Hooper, mostrando um Homem-Aranha monstruoso, cheio de braços, né, parecendo a mosca lá do filme, e apesar de um pôster promocional mentiroso ter sido anunciado, mostrando o herói como era nos quadrinhos, as coisas mais ou menos foram entrando nos eixos, né? Se é que dá pra gente chamar de entrar nos eixos qualquer projeto da Cannon, né? Que sempre fez as coisas na base do grito. Mas aos poucos a galera da Cannon foi mais ou menos voltando pra realidade, afinal o negócio deles era lucrar e acabaram entregando o projeto nas mãos do Joseph Zito, que faria um Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos e enfrentaria um Dr. Octopus vivido pelo ator Bob Hoskins. E a fé no projeto era tão grande que antes mesmo de ter um roteiro básico, de ter uma mísera linha escrita, a galera da Cannon foi lá e em 1986 lançou um trailer promocional. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. E durante todo esse processo da Cannon, um ator era certo para viver o Homem-Aranha, o grande Scott Leva. Conhece ele? Ah, não conhece? Ah, tá bom, não tem problema, já que na verdade ele era um dublê e nessa época não tinha experiência nenhuma como ator. Mas parece que para Cannon isso pouco importava e ele chegou a aparecer em várias fotos promocionais e também fotos teste com o suposto uniforme que seria utilizado no filme. Acontece que o tempo foi passando, a Cannon foi se enroscando aí com outros fracassos cinematográficos, como por exemplo o filme do He-Man, e esse filme do Homem-Aranha foi ficando, até que chegou 1990, a época em que a Cannon teria que devolver os direitos cinematográficos do Homem-Aranha para a Marvel. Bom, a verdade é que a Cannon já não podia perder dinheiro nenhum, e como a Marvel queria, porque queria um filme do Aracnídeo, aceitou que a Cannon revendesse os direitos do herói para Caroco, que até imaginou o Tom Cruise no papel, mas a coisa toda também não foi pra frente. E aí, como nessa época a Marvel tava bem mal das pernas, mas bem mal mesmo, esse contrato aí meio furado com a Cannon foi rolando, e a coisa toda foi parar até nas mãos da MGM. E também durante anos o nome do James Cameron teve ligado a um projeto de um filme noventista do Homem-Aranha. A bagunça só acabou de vez em 1999, quando a Marvel saiu da falência, né? Surgiu poderosa e vendeu os direitos cinematográficos do herói para a Sony. Bom, o resto vocês já sabem e até, né, já virou assunto nostálgico, né? Se a gente parar para pensar, o primeiro e o segundo filme do Homem-Aranha são bem nostálgicos hoje em dia, já que eles aconteceram quase 2 décadas atrás, já faz tempo, hein? Já que em 2002 finalmente chegou aos cinemas o filmaço Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi e estrelado pelo Tobey Maguire. Já em 2004, os caras conseguiram se superar e lançaram a sequência Homem-Aranha 2, com o Miranha do Maguire enfrentando o Dr. Octopus do Alfred Molina. Aliás, a maioria dos fãs considera esse segundo filme do Homem-Aranha o melhor filme feito até hoje. Depois, em 2007, veio o Homem-Aranha 3, que foi bem de bilheteria, mas deu uma fraquejada no roteiro e deu um baita atrito entre a Sony e o Sam Raimi, já que os executivos praticamente obrigaram ele a colocar o Venom na parada e o Raimi culpou o estúdio pelas críticas pra cima do filme. E aí, como o Homem-Aranha 4, que já estava programado, nunca foi feito, a galera toda pulou fora do projeto, em 2012 a Sony resetou o Homem-Aranha nos cinemas, lançando The Amazing Spider-Man, com o Andrew Garfield sendo a nova encarnação do herói, enfrentando dessa vez o vilão Lagarto. Depois disso, veio a continuação em 2014 com o herói encarando o vilão Electro, vivido pelo ator Jamie Foxx. E aí, como todo mundo já sabe, esse segundo filme não agradou nem um pouco, tiveram mais alguns outros rolos aí de bastidores. A Marvel, né, da Disney, já estava lá em cima com o universo cinematográfico dela, e o Andrew Garfield
acabou nunca tendo um terceiro filme para chamar de seu. E foi aí, depois de um acordo entre a Sony e a Disney, que o Homem-Aranha entrou finalmente para o universo cinematográfico da Marvel, sendo que o ator Tom Holland foi o escolhido da vez e fez a sua estreia no filme Capitão América Guerra Civil. Tá legal, perdi a paciência. Pirralho! Mandou bem, garoto. De lá pra cá, o mais novinho dos Peter Parkers já apareceu em 5 filmes, incluindo 2 do próprio Homem-Aranha, e agora tá chegando nos cinemas o terceiro filme, que promete explodir mentes, inclusive a minha, pelo mundo todo. Mas diz aí, conheciam todos esses Homens-Aranha? O que vocês estão esperando do terceiro filme? Comenta aí que eu tô louco para conversar a respeito disso com vocês. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, mais uma vez, deixa aquele like felpudo e compartilhe. Se você tá chegando agora, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Além disso, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast, no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera, nos melhores agregadores de podcast. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.